Hoje tem o quadro super esperado por você, que adora saber um pouquinho de algum livro para poder comprar, ou você que é meio preguiçosinho e que adora pegar os resumozinhos aí, uma resenha e já ter o livro como lido. Mas olha, gente, se eu puder dar uma dica para você que tem filho, ou para todos nós que vivemos nessa geração, nação dopamina, leiam esse livro. Está chegando o final do ano, às vezes a gente tem um tempozinho, né, de ir para a praia ou de ficar um pouquinho descansando. Tenta colocar esse livro na sua rotina, porque olha, muitos insights, vale muito a pena. É muito do que a gente está vivendo hoje e como a gente está olhando a nossa vida nos tempos atuais. E ele foi escrito, né, por uma psiquiatra, a Anna Lembke, e ela diz e explica alguns casos clínicos de pacientes que chegaram até ela, narrando algumas histórias, e é super interessante a leitura desse livro, porque tem alguns livros, né, que são muito assim pesados no sentido de falando muito sobre a parte neuroquímica, como que as coisas acontecem. Esse não. Ele mostra algumas coisas de maneira bem simplificada que acontecem no nosso cérebro, mas ela vai narrando histórias de pacientes que foram passando pelos consultórios dela e como eles viam determinados vícios em dopamina e como eles saíram deles. Tem várias histórias e alguma dessas histórias eu tenho certeza que você vai acabar se encaixando, porque eu me encaixei em algumas delas. Então ela diz aqui, ó, por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar? E aí ela começa assim o livro, não, assim, tem várias partes muito interessantes, mas tem uma coisa, né, que eu até nem vou precisar de ficar abrindo muito o livro, porque tiveram muitas coisas que mexeram tanto comigo que eu vou tentar contar um pouquinho das partes que realmente mexeram comigo. Então tem uma coisa para a gente começar a pensar um pouco nisso, né? O que é isso, Júlia, nação dopamina? É o seguinte, né? Nós estamos viciados em prazeres imediatos. Então a gente está viciando o nosso cérebro em recompensas, né? Prazeres, picos de dopamina muito altos. Por exemplo, eu vou comer um doce, muito doce, e aquilo, às vezes a gente fala assim, porque eu mereço descansar, e aquilo dá um pico de dopamina na gente e a gente se sente relaxado. Para outras pessoas, por exemplo, é a bebida alcoólica. Tô muito cansada, deixa eu vir para cá, beber meu vinho, beber minha cerveja, beber meu uísque, porque isso me descansa. Aí você tem aquele pico de dopamina aquela sensação de prazer imediato que o álcool acaba trazendo. Outras pessoas, né, recorrem à comida de maneira geral, outras pessoas recorrem a drogas e usam às vezes, né, medicamentos falseando esses prazeres que muitos medicamentos trazem como drogas, né? Então a gente tem, às vezes, algumas pessoas viciadas em remédio para dor, que acabam gerando alguns confortos. E tudo isso ela vai descrevendo aqui nesse livro com um relato de algumas histórias de uma maneira muito interessante. Porque ela chega para aquele paciente que chega até ela, que normalmente não acha, né, que ele é viciado em nada, e ela faz algumas perguntas que faz ele refletir se realmente ele é viciado naquilo ou não. Eu acho que hoje a gente está vivendo, né, muitas coisas que estão normalizando algumas sensações, por exemplo, né? Eu vou falar um pouquinho de um tema que vai ser muito um tema que é o uso medicinal da maconha. Então, que tem muitos pacientes que são beneficiados, a gente sabe, tem muitos estudos, mas a gente sabe também que tem muitos usuários de maconha hoje tendo algum tipo de atestado para poder estar utilizando a droga de maneira rotineira para gerar esses picos de dopamina, né, esses prazeres imediatos. Então, o que ela explica aqui e que fez todo sentido, né, e que faz todo sentido para a gente quando a gente pensa. O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então, ele nunca quer uma coisa em excesso. Então, ela dá um exemplo aqui de uma balança. Então, como que ela mostra? Quando a gente faz alguma coisa que gera muito prazer na gente, que dá esse pico de dopamina, né? Esse pico de felicidade, a nossa balança faz assim, ó. A gente fica, ó, felizão, pico de dopamina, a gente fez aquilo ali, consumiu aquele negócio que deu um prazer imediato, mas sabe, aquele prazer não é um prazer
calmo, é aquilo que vai na nossa corrente sanguínea e faz assim, ó, pá, aquilo ali, ó, pá, fez um prazer muito imediato. Consumo de drogas, um consumo excessivo de algum tipo de alimento, consumo excessivo de algum tipo de medicamento, enfim, você sabe aí talvez o que faça isso com você. Então você vai lá e faz assim você, ó, pornografia, faz assim com você, ó, pá, dá aquele pico de dopamina. E aí o que o nosso corpo de forma inteligente faz? Nossa, tá desregulado aqui, pô, tá muita dopamina, tá todo mundo muito feliz. Nosso corpo, ele é autorregulador. Aí o que ele faz? Ele vai jogando tristeza para equilibrar essa balança. Mas como às vezes a gente faz esse pico de dopamina muito alto, o nosso corpo tem que jogar muitos hormônios de tristeza na gente para poder regular. E aí você já reparou que normalmente quando a gente consome uma coisa ou quando a gente, enfim, a gente escuta muito falar sobre isso também, de alguma droga, né, que a pessoa vai lá, fica felizão, no outro dia ele tá super depressivo? É exatamente isso. Então, por exemplo, uma pessoa que comeu muito, acabou de comer, vem aquela tristeza. Para que eu comi isso? Meu Deus do céu. Não. Então, isso acontece normalmente. Então, quando a pessoa joga um pico de alguma coisa, ela se deprime. O álcool faz muito isso. Enfim, tem muitas coisas que fazem essa depressão, né? Então, a pessoa depois ela vai lá e o mesmo grau de felicidade vem num contra-rebote de tristeza. Então, isso é autorregulador do nosso corpo. Então, cada vez mais a gente acaba buscando mais prazer, isso vai levando vício. Então, fiquei triste, vou lá e busco cada vez doses mais altas, né? Porque o nosso corpo vai ficando cada vez mais inteligente para autorregular. Isso vai se tornando um problema, né? Ela conta aqui, né? Essa história que eu pensei aqui é bem pesada, talvez não vou dar o exemplo, mas ela conta o caso de um rapaz que ele começou, a buscar esse prazer de uma forma que depois ele estava meio que se automutilando, porque já não, aquilo que ele fazia no início já não dava mais prazer, porque o corpo, ó, rapidinho regulava. E aí ele começou a buscar formas muito punks para poder ele voltar a ter aquele prazer, porque é exatamente isso, aquele prazer inicial que a gente sente com aquilo, talvez nunca mais você tenha. E aí você tá sempre buscando aquilo ali, porque seu corpo já entendeu e já regula aquilo rapidamente. Então aquela sensação de prazer, você vai precisar de muito mais para poder buscar aquela sensação de prazer de novo e seu corpo vai se autorregulando a todo momento. E o que ela explica, né? Que, na verdade, isso vem, né, Júlia, mas aí parece que ter picos de dopamina, ter a dopamina presente no nosso corpo é uma coisa ruim. Não. O que não pode, né, é a gente buscar tantas vezes no nosso dia esses prazeres imediatos. E a gente acaba, né, perdendo o prazer de coisas simples. Então é isso, às vezes, por exemplo, quando alguém chega e pega e fala assim, e ela fala que isso é o normal, da gente ter prazer em pequenas coisas, e isso deve gerar uma liberação de dopamina na gente. Mas como a gente está acostumado só a ter esses picos, essa liberação de coisas do dia a dia não são suficientes mais para gerar felicidade na gente. E aí ela dá exemplos, por exemplo, né? E às vezes quando a gente pensa assim, as pessoas já não têm prazer mais em coisas simples, né? E aí, quando a gente começa nesse assunto, eu acho super engraçado porque a gente fala assim, nossa, é o quê? Você acorda, olha o sol, acorda feliz assim, hahaha, estranha você, né? Muito estranha você. Mas é sobre isso, gente. Felicidade em pequenas coisas. Cada vez mais a gente está perdendo isso. E isso também libera dopamina na gente. Porém, isso já não mais faz a gente tão feliz. Por quê? A gente quer coisas, picos de dopamina extremos. E aí ela vai desenvolvendo, né? Como que ela trata essas pessoas que têm essas dependências, né? Primeira coisa que ela fala para a pessoa, e que eu acho também que hoje a gente está perdendo um pouco isso, é aprender a lidar com o sofrimento. Então parece que a gente está querendo mascarar esse sofrimento a todo momento. Por exemplo, tem pessoas, né, que vivem coisas muito traumáticas na vida. E ok, a gente está em momentos depressivos, em momentos tristes, isso faz parte. Mas as pessoas, elas não querem mais viver tristezas,
entender que tem dia que a gente não vai estar tão bem. Então ela está sempre buscando artifícios para estar feliz a todo momento. Então a primeira coisa que ela fala, entenda que é normal a gente conviver com momentos felizes e tristes. E esses momentos tristes é que dão o prazer de momentos felizes. Se você só buscar felicidade, 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 nunca vai ser suficiente. Ou talvez cada vez coisas simples da vida vão perder um sentido, né? Porque você nem sabe mais o que é um dia triste, né? Porque você está sempre se medicando. Então, cada vez mais as pessoas se denominam com doenças, né? Ah, não, porque eu tô em depressão, porque eu sou depressiva, porque eu sou ansiosa, porque eu sou sei lá o quê. Então, em outro momento, né, saindo um pouquinho do livro, eu escutei um podcast de um psiquiatra, né, porque ela é uma psiquiatra também, falando que a felicidade da vida dele é, em um dia de consultório, encontrar alguém que realmente tem uma doença. Porque as pessoas estão buscando hoje em dia cada vez mais psiquiatras. Antes a gente detestava ir ao psiquiatra e detestava ter um diagnóstico. Hoje em dia, ter um diagnóstico de TDAH é super legal. Dizer que você é hiperativo é super legal. Dizer, ah, não, eu tenho depressão é super legal. Dizer que você, não, eu tomo remédio para dormir é super legal. Ah, eu tomo um remédio todos os dias para acordar, para ter foco, é super legal. Então, eles falando, os psiquiatras falando que eles estão passando por um momento da vida deles que é um tédio consultar, porque não tem mais pessoas realmente doentes. Tem pessoas que não sabem lidar mais com as suas emoções e estão sempre buscando um artifício para resolver coisas que, gente, tem como dias que a gente vai estar triste mesmo e tá tudo bem. Então, assim, vamos buscar felicidade em coisas simples, mas a gente nem sabe mais fazer isso. E aí ela mostra, né, quando o paciente entende qual é o vício dele, porque esse é o primeiro ponto. É difícil uma pessoa entender que ela é viciada em determinadas coisas que fazem essa elevação da dopamina. Depois que ela passa por esse processo e ela entende que ela tem um problema e que ela é viciada em determinadas coisas para gerar dopamina nela, ela começa o tratamento, a propor um tratamento. Tipo, né, eu vou contar um caso de um livro, né, que ela fala que ela teve uma paciente que ela era viciada em maconha, se eu não me engano, durante o high school lá, tal, e isso estava gerando muitos problemas. Ela foi não porque ela estava viciada na maconha, mas porque ela estava gerando muito problema com a família dela e ela não estava mais aguentando viver naquela casa. E aí depois que ela entendeu que a agressividade dela vinha, né, porque lembra, contra-regulador. Então tinha momentos quando ela usava a droga que ela ficava bem, feliz, calma, tranquila. Mas o contra-regulador era uma agressividade extrema, uma inquietação extrema, porque ela estava sempre contra-regulada, buscando aquela calma que a droga trazia. Então ela estava sempre estressada dentro de casa, irritada, enfim. E aí a doutora Ana, né, que é a autora desse livro, propôs e falou assim, olha só, você vai ter que parar. Mas ela não falou assim, vamos parar, você vai começar a diminuir a dose, ou você vai começar a usar um adesivozinho, ou não. O tratamento dela era assim, ó, você vai ter que parar. E olha, você tá disposta? Porque vai ser muito difícil. Os 15 primeiros dias, você vai ter taquicardia, você vai se sentir muito mais ansiosa, porque ela usava a maconha para reduzir a ansiedade dela. Então, ou seja, ela ia começar a se sentir muito, muito, muito ansiosa, porque tendendo a querer usar, mas você vai ter que suportar. Então, ou seja, as pessoas hoje também, elas não suportam nada, por isso que elas recorrem sempre a esses alívios imediatos. Então o tratamento era, nesses primeiros dias você vai aprender a lidar com isso. Porque a vida é a gente aprender a lidar com dificuldades, com sofrimentos. De repente a gente vai perder uma coisa, a gente não pode, quando a gente se sentir triste, ansiosa, a gente... Não, eu preciso desse, por exemplo, ela, me sentir irritada, me sentir ansiosa, calma aí que eu vou lá buscar a maconha. Não. Então aprenda a lidar com a sua ansiedade, aprenda a lidar com o seu sofrimento. E aí ela foi, e aí depois de 15 dias a paciente volta, ela narra cada história aqui, contando como é que foi, o que aconteceu, mas eu aguentei. E aí ela faz a pergunta, que eu acho super legal também, porque não é sobre forçar ninguém a nada, né? Porque, enfim, as pessoas buscam ela por vontade própria. E aí ela fala, o que você quer daqui pra frente?
Você quer voltar a usar a droga? Você quer parar de usar a droga? Você quer usar de maneira... Porque essa menina, ela usava muito, né? Enfim, hoje em dia a gente vê esses cigarros eletrônicos também, como que as pessoas estão morrendo porque se sentem ansiosas, fumam esse vape sem parar, né? Tipo, tem gente que dá mais de, sei lá, quantas mil tragadas por dia. Tô ansiosa. Então, seja... E ela também propôs, você quer reduzir a dose? Você quer parar? O que você quer daqui pra frente, depois que você passou por esse processo de desintoxicação? E aí o paciente escolhia, né? Por exemplo, tinha uns que escolhiam, eu quero voltar moderadamente. E aí ela, ok, se você quer voltar moderadamente, vamos tentar. Então você pode tentar consumir, não, tem gente que consegue voltar moderadamente. Tivemos alguns pacientes aqui no relato do livro que conseguiram. Mas outras pessoas não conseguem. Aí volta nela e fala assim, doutora, olha, moderadamente não dá pra mim, porque daqui a pouco eu volto pro enlouquecidamente. E aí entendiam que tinham que parar de vez. Mas enfim, gente, uma leitura que eu achei assim tão legal, porque é tanto das coisas que a gente vive hoje, sabe? Disso, da gente estar sempre buscando esses prazeres, pra gente não suportar entender que a gente tem que aprender a se sentir cansado, a gente tem que aprender a se sentir triste, né? Parece que a gente só quer o lado bom e imediato de tudo. E tudo vem de uma conquista, né? Bons hábitos, enfim, a gente vai regulando o nosso corpo para que a gente sinta prazer em pequenas coisas, para que a gente entenda que a vida não vai ser só felicidade, que a gente não precisa de tomar um remédio para ser feliz todo dia, então que a gente precisa de olhar em volta, encontrar coisas que nos fazem feliz e entender que vai ter dias tristes também e que a gente não precisa de tomar um remédio porque a gente está triste, não precisa da gente tomar um remédio toda vez que a gente está ansioso, mas é lógico, gente, né? E ela descreve isso aqui, é uma psiquiatra, né? Que existem casos e casos, então tem gente que vai precisar sim de medicamentos, mas será que sem esforço nenhum, né? Porque às vezes a gente busca soluções onde o esforço está só em tomar um remédio, mas será que conjuntamente você está também se cuidando junto com aquela medicação? Porque não adianta a gente fazer tudo errado, ir lá e tomar sempre um remédio, uma droga, enfim, uma comida, para tentar resolver, né, as coisas que nos incomodam. E no finalzinho do livro aqui, eu queria ler algumas coisas assim, né, que ela finaliza de uma maneira muito legal. Que tem um último capítulo, né, que ela fala sobre equilíbrio, né, como a gente buscar esse tão sonhado equilíbrio, né, e aí ela fala assim, olha, a busca incessante do prazer e a fuga do sofrimento leva ao sofrimento. Então, todas as vezes que a gente quer fugir do sofrimento, ficar buscando sempre felicidade, a equação final é: você vai estar indo ao encontro do sofrimento. A recuperação começa com a abstinência. É difícil, é sofrido, mas você precisa de entender que esse caminho vai ter que ser percorrido algum dia para você treinar você e entender que é normal se sentir assim, né? E para você não querer buscar a todo momento de novo. A abstinência reconfigura o circuito de gratificação do cérebro, né? E com ele, nossa capacidade de sentir alegria nos prazeres mais simples. Então, quando você sai daquele pico de dopamina, o seu corpo naturalmente começa a buscar. Eu não tenho mais aquele prazer imediato com aquilo. Então, como eu posso ter prazer? Então, você vai começar a buscar prazer em outras coisas. O autocomprometimento cria um espaço literal entre o desejo e o consumo, uma necessidade moderna em nosso mundo saturado de dopamina, né? Você se autocomprometer e entender quem é você, né? O que te dispara alguns gatilhos e como você pode se conhecer mesmo e organizar tudo isso. É preciso estar atento para não se tornar dependente do sofrimento. Isso é muito comum hoje, tá? As pessoas acham bonito, né, ter uma doença, ter um sofrimento. Eu também sou assim, né? Enfim, olha, gente,
espero que eu tenha deixado vocês com muita vontade de ler esse livro, porque eu acho que não é só sobre a gente, porque a gente está inserido numa família e que às vezes tantos vícios levam as famílias a tantas dificuldades, né? Os nossos filhos, né? A gente vai passando tantos vícios, tantos maus hábitos, tanto sofrimento, às vezes por essa busca incessante de picos de dopamina a todo momento. E essa geração que tá vindo, sabe? Precisa de aprender, né? Que não é nesse videogame o tempo todo, que não é nesse celular o tempo todo, que ele vai encontrar esses picos de dopamina, né? Então, o exemplo começa em nós. De repente, se você ler esse livro aqui, quantas vidas em volta de você pode estar mudando? Ó, Natal tá chegando, fica a dica. Você pode presentear alguém com a sua boa ação, né, de mudar, e pode presentear também você mesmo comprando esse livro. Fica a dica, Nação Dopamina.